noite, irmãos. Estamos nós aqui de novo para iniciarmos o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso estudo, com o nosso querido pastor, no formato um pouco diferente do habitual, devido às circunstâncias, Provavelmente os irmãos sabem do isolamento da família pastoral, nesse tempo de pandemia, Mas, independente de qualquer circunstância, nada deve nos impedir de buscarmos conhecimento na palavra do nosso Deus, de glorificarmos o nome dele, de o honrarmos, de professarmos a nossa fé e manifestarmos a nossa crença através das nossas vidas, através das nossas palavras. E nesse espírito de tranquilidade e de perseverança, eu quero convidar os irmãos a refletirem num texto comigo que se encontra em Mateus, no capítulo 5, os versos de 3 a 12. É o famoso Sermão da Montanha, o Sermão do Monte para alguns. Eu vou ler aqui na versão NVT, mas os irmãos fiquem à vontade para consultar a versão que lhe mais é agradável, a que mais é familiar. E diz o seguinte, Mateus 5, verso 3 em diante. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Algo que me chamou muita atenção nas minhas meditações em cima dos textos sagrados se encontram aqui no verso 3, nos versos 3 e 10, onde diz o seguinte: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Interessante que o reino dos céus não lhes pertencerá, mas já lhes pertence. E no verso 10, a aplicação do verbo também no tempo presente. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Nos demais versos, Jesus nos diz: serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, serão tratados com misericórdia. Todas promessas de um descanso, de um bem futuro. Mas nos versos 3 e 10, ele já nos apresenta algo para o nosso tempo presente, para que possamos descansar, para que compreendamos que o sacrifício dele já nos livra do mal, já nos livra da morte, já nos livra da condenação do pecado. E agora o que nós temos que fazer é viver essa nova vida, demonstrando ao mundo que nós nascemos de novo, renovando a nossa mente a cada dia e desfrutando dessa forma da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Então, que a partir desses textos, que a partir dessas palavras consoladoras de Jesus, nós sejamos revigorados nesse tempo de dificuldade, para não esmorecermos, para não nos desanimarmos, porque dias melhores virão na presença do nosso Senhor. Amém. E vamos cantar. Coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo.
Abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. 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 Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo,
Amados, graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Nós queremos agradecer a você que nos acompanha neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aí da sua casa, recebendo-nos com tanto carinho na sua casa e compartilhando deste momento com sua família. Hoje nós fazemos ainda de uma forma diferente. Nós estamos ainda em casa, devido aos últimos enfrentamentos que a igreja tem tomado total ciência. E estamos, mais uma vez, aqui, mesmo assim, não deixando de louvar ao Senhor Jesus e adorar ao único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É com muita alegria, mais uma vez, que registro a minha gratidão aos nossos meninos da área técnica, do louvor, o pessoal junto com o Marcelo da área técnica, a Poliana, que se dispôs também a estar conosco aí nessa gravação, nos acompanhando na linguagem brasileira de sinais, e para nós é uma alegria muito grande poder compartilhar deste momento com os irmãos. Hoje eu vou sair um pouquinho da nossa rotina de meditações que estamos tendo aí, né? O livro de Eclesiastes. Domingo passado os irmãos tiveram o privilégio de ouvir o pastor Olendino, que já esteve conosco algumas vezes, e agora, levando em consideração que esse domingo é o Dia dos Pais, eu gostaria de trazer um pensamento, uma meditação, uma mensagem para os irmãos mesmo nessa noite, partindo do pressuposto da importância dessa data. Então, eu quero compartilhar com você um texto muito, acredito que não muito conhecido, mas talvez alguns se lembrem dele, um texto que fala muito ao meu coração, e nós o encontramos no livro de 1 Reis, no capítulo 2, a partir do verso 1. Este texto fala sobre o conselho de Davi a seu filho Salomão enquanto ele estava no leito de sua morte. E diz assim o texto: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho dos mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares em seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que te prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o meu caminho e andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de falarmos contigo. Pelo privilégio de nos reunirmos agora, ó Deus, através deste mecanismo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É com muita alegria, ó Deus querido, e gratidão em nossos corações, que mesmo em meio a tempos difíceis, a tua igreja não tem se calado, não tem silenciado e não tem parado de anunciar as verdades salvadoras e libertadoras que encontramos só em ti. Tome-nos em tuas mãos e nos conduza em paz. E neste momento que meditaremos em tua palavra, que a mesma ministre aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Fique conosco e nos conduza em paz, Pai. Nós oramos e agradecidos somos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amados, uma certeza que tenho no meu coração desde sempre, mas ficou ainda muito mais atenuante quando me tornei pai. Um pai sempre deseja o melhor para o seu filho e sempre busca realizar e dar o melhor para o seu filho. Até mesmo quando erramos, cometemos tal equívoco pensando sempre em acertar. E antes de somente ser tomada talvez por algumas críticas àquilo que eu falei ou à minha afirmação anterior, acho que nem precisaria, mas eu gostaria de compartilhar com você algumas questões, considerando os fatos, principalmente da desconstrução do papel exercido pelo pai nos cenários atual, e, além disso, o vício que naturalmente temos de comparar para denegrir algo ou defender a nossa ideologia, o nosso pensamento, os piores exemplos, guardado aí algumas proporções. Por exemplo, quando tentamos justificar alguma coisa que está no viés daquilo que pensamos, e para deixar de uma maneira mais clara e óbvia que aquilo faz sentido, mesmo que contrarie valores, mesmo que contrarie ensinamentos, principalmente da palavra de Deus, nós escolhemos os piores exemplos, ou aqueles que não cumprem os seus papéis, para associar a isso e tornar de uma maneira aceitável o nosso argumento,
ou a postura que, de certa forma, vai contrariar a palavra de Deus no contexto em si. E aí, então, quando nós comparamos essa pessoa do pai, obviamente eu estou falando do exercício e com responsabilidade na paternidade que lhe cabe, né? Principalmente quando pensamos naquilo que ele busca para a sua relação e estabelecendo voltando, melhor dizendo, todos os seus esforços para que, dentro das suas mais puras intenções do coração, encontre ou represente de uma forma muito sensata este papel estabelecido nas Escrituras e atribuído a nós pais. Deus estabelece esses comportamentos em sua Escritura. O ensino da palavra de Deus nos convida a viver de acordo com o que ela nos instrui, para que possamos exercer de maneira sensata e de maneira correta o papel de pai, o papel de marido, o papel de um líder do nosso lar. A figura paterna na Bíblia sempre é evidenciada partindo de uma missão recebida diretamente de Deus e representando até mesmo um contexto ou consequências dentro da sua própria casa, a partir da sua fidelidade ou entendimento dessa leitura, direcionada a estes homens. Eu gostaria de citar, eu separei 2 exemplos para citar para vocês, mas eu vou aproveitar para citar um terceiro exemplo que eu lembrei agora. O primeiro deles, eu quero fazer menção do exemplo de Noé. Gênesis conta a história no capítulo 6, no capítulo 7, a história de Noé, a construção da arca, toda essa história você conhece. Mas existem talvez algumas questões que você talvez não lembre ou passou despercebido na leitura do texto. Noé, ele exercita a sua fidelidade a Deus como o Senhor já havia mencionado no capítulo 6, no verso 9. Se você olha no capítulo 7, verso 1, ele vai dizer assim que Noé entrou em na arca junto com a sua família, porque fostes fiel e irrepreensível perante seus companheiros. E no versículo 6, do capítulo 9, no versículo 9 do capítulo 6, ele já tinha sido apresentado por Deus, ou referendado por Deus, com essas atribuições, como um homem justo e um homem digno diante de seus companheiros. Se nós caminharmos um pouquinho mais, nós vamos chegar em Gênesis 12, encontrando ali a história de Abraão, e através de sua aliança com Deus, exerce sua fidelidade inquestionável, desde o seu chamado do capítulo 12 até o cumprimento de toda a sua missão. Entre alguns erros na sua trajetória, como homem passivo de erro, ele estabelece uma fama centrada num homem pai de todos, num homem que é visto como o pai da fé, com grandes referências a partir disso. E talvez uma das mais difíceis missões que Abraão tenha recebido de Deus, seria o sacrifício do seu próprio filho Isaque. E acredito de fato que esta seja a maior mensagem, não apenas de Deus, mas de um pai, demonstrando pelo menos 2 grandes missões estabelecidas nesse contexto. A primeira delas, que os filhos não são nossos, os nossos filhos são do Senhor. E nós precisamos entender isso, e quando entendemos essas questões, por mais que doa, aumenta a nossa responsabilidade e entendemos o nosso papel nessa responsabilidade. E nisso precisamos ensiná-los a amar Deus acima de todas as coisas e sermos conduzidos pelo Senhor. E principalmente ensinando a eles a essência da fidelidade e da obediência a este Deus que nos chamou. E como consequência disso, ensiná-los também a desfrutarem com base nas experiências indiscutíveis da grande crença num Deus provedor, que muitas vezes falamos, mas poucas vezes descansamos nessa verdade. Eu tenho certeza que às vezes eu falo como pai também, em muitos momentos nossos filhos contemplaram muito mais um desespero, um nervosismo em determinada situação do que uma tranquilidade, não uma tranquilidade hipócrita, não, mas uma tranquilidade como resultado de fé, como resultado de descanso na provisão do Senhor. E aqui poderíamos citar outros, mas eu gostaria de lembrar outro ainda, que veio à minha cabeça agora, no livro de 1 Samuel, e aí eu vou citar Eli, o sacerdote Eli. E você conhece a história até o capítulo 4, quando narra a sua morte, e aí somente resta agora o neto dele, e os 2 filhos morrem, e dentre esta
esta narrativa da sua família, existe também a ausência notória de um pai quanto à repreensão dos teus filhos e também a instrução dos seus filhos da forma com a qual eles deveriam conduzir a sua vida diante do Senhor. Então, o nosso papel paterno, ele traz algumas responsabilidades que precisamos entender dentro desse princípio, mediante a palavra de Deus, e como consequência disso, como se estabelece de maneira natural em nossa vida. Mas, voltando ao texto que lemos, encontramos alguns fatores importantes e que precisamos mencionar, ou quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso. Ao contemplar o resumo da história de Israel, podemos, amparados por alguns autores, suscitar ele de deixar de maneira mais sucinta e resumida em 7 períodos distintos. Mas aqui eu quero me ater pelo menos em 5, só para a gente chegar até o ponto da história que eu estou querendo conversar com vocês. A primeira delas, nós vamos dividir como da época de Abraão, e aí, de uma forma pretendida mesmo, eu não estou contemplando os 11 primeiros capítulos de Gênesis, tá bom? Da criação, esses outros fatores que antecedem a história de Abraão. Mas aqui eu quero separar primeiro da história de Abraão, onde começa a história patriarcal em Gênesis capítulo 12, que vai até o Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 1, no verso 22. Estas passagens, ou estes capítulos, que praticamente se resumem no livro de Gênesis, permeia a escolha da nação, o crescimento da nação israelita, naquele tempo ainda chamada, não levando o nome de israelitas, e o momento patriarcal da história, que é o que nós conhecemos. O segundo momento, e aí eu não posso detalhar todos por causa do tempo, mas só para você ter uma visão geral do nosso panorama. No segundo momento, a gente pode dividir que vai do Êxodo até a morte de Josué. Esse espaço vai permear principalmente os livros de Êxodo até do final do livro de Josué, quando Josué morre lá no capítulo 24. E isso separa a peregrinação do povo sendo conduzido por Moisés, a instituição do povo como nação e, consequentemente, recebendo as tábuas da lei, que seria como se fosse hoje o nosso manual de justiça, né? A nossa, me falou o nome técnico, a nossa Constituição, e ali eles recebem as leis do Senhor, de como eles deveriam peregrinar, de como eles deveriam falar, como estabeleceria agora Deus como o Senhor deles, e isso fica muito claro no capítulo 20, quando Deus diz a primeira palavra assim, eu sou o seu Deus. Agora Deus passou a ser o Deus daquele povo, e aí então essas palavras de Deus evidenciam o povo como seu povo, e agora algumas responsabilidades, seriam os imperativos de Deus, vou dizer assim, que descansam no indicativo de Deus como Deus como sendo Deus daquele povo, e agora das suas obrigações para com o Deus que lhes salvou. A instituição do povo agora vem como uma nação dada por Deus, a ser seguida e entendida para limitar, ou seja, funcionar como um limitador das suas práticas pecaminosas, trazendo sensatez, trazendo direcionamento, abargando muitas coisas e entendendo o que se deve e o que não se deve fazer. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregar, ele dizia assim, Deus colocou que nós não devemos matar porque nós matamos, não devemos adulterar porque nós adulteramos, e ele então traz essas negativas para limitar os nossos comportamentos. Outra vez, e como que isso é fato, né? Uma vez eu vi um pastor contando um exemplo, e dizer que quando você está na estrada, e o limite de velocidade daquela estrada é 80 quilômetros, e aquela estrada é uma estrada boa, um tapete, um novo asfalto, ninguém anda a 80 quilômetros. É sempre 100, 110, se o carro puder dar um pouco mais, é um pouco mais de velocidade, mas quando você chega a um radar, você, por desespero que for, você pisa no pedal do meio para frear o teu carro, diminuir a velocidade, porque ali tem a autoridade de um radar que vai multar você se você passar acima da velocidade. E aí, como essas consequências, e o que chamamos de sanções, seriam as multas, a pontuação na carteira, esta é a lei que limita, pelo menos naquele período, ou naquele pedaço da estrada, o nosso comportamento desobediente na estrada. Outras questões, o homem e suas práticas como consequência da queda, é isso que vai limitar.
terceiro lugar também ele vai falar sobre a entrega da lei e a rebeldia do povo, a revelação do grande líder Moisés. Quando eu falo a revelação, eu não estou falando do chamado de Moisés apenas, mas como ele se portou e que até hoje traz para nós grandes referências sobre isso, bem como o seu sucessor Josué, que mesmo tendo o povo um pouco de desconfiança no início do seu trabalho, desenvolveu uma liderança esplêndida na vida do povo, e muitas vezes não tão lembrado como Moisés, mas teve sua relevância muito grande dentro dessas questões. E é interessante, quando nós falamos o mês de maio, por exemplo, no mês da família, nós sempre nos lembramos de Josué. Dificilmente você vê em alguma igreja ou em alguma palestra nessa temática que não seja mencionado o nome de Josué, como também ele estabelece um papel importante como pai, não só responsável e líder pela nação, mas também pelos seus, pelos da sua casa, aqueles que estavam sob sua responsabilidade. O terceiro período que eu quero destacar com você é o período da época dos juízes, que vai permear o livro de Juízes até o início de Samuel, quando no capítulo 8 de 1 Samuel eles pedem o rei. E aí então ali os juízes para julgar o povo. E tem aquele ciclo que a gente sempre fala, né? Deus estabelece os juízes para julgar o povo, libertar o povo é liberto, se arrepende, peca de novo, é castigado, o juiz morre, vem outro juiz e assim sucessivamente no ciclo de juízes. E aí vai até o início da monarquia e se revela isso. O ciclo presente no livro de Juízes para julgar o povo, chegando até a monarquia, tendo como primeiro rei Saul, logo depois o seu sucessor Davi. E aí nós começamos a chegar neste tempo agora, o tempo da monarquia, que vai até o tempo do cativeiro. Você vai ver lá no livro de Reis também essa questão do cativeiro. E aí você vai ver melhor ainda um pouco mais à frente, no capítulo 8, 9, quando vai falando da queda de Salomão, e depois vai surgindo o reino dividido e assim sucessivamente. Este vai desde Saul, Davi, Salomão e a divisão dos reinos entre sul e norte, logo após a derradeira de Salomão. E por último, o quinto período que quero dividir com vocês aqui é o período dos cativeiros, né? Que vai narrar o cativeiro do Reino do Norte, primeiro, Israel, pela mão dos assírios, e depois o Reino de Jerusalém, né? De Judá, capital de Jerusalém, que é exilado pelo povo babilônico. Basicamente, a gente vem centrando essa história até para a gente chegar o que acontecia dentro desses reinados até esta época de Salomão. E nós aqui estamos falando de trono, nós aqui estamos falando de reinado, nós aqui estamos falando daquele que é responsável pelo povo, de conduzir o povo agora. E neste tempo aqui, Davi, em seu leito de morte, está aconselhando Salomão acerca de como proceder. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Sérgio Queiroz, da igreja Cidade Viva, lá de João Pessoa. Ele diz o seguinte: existe muita sabedoria no leito de morte e mais ainda no velório. Talvez isto seja real pelo fato de que nos resta nada mais para barganharmos, ou seja, se está acabando, se a vida está morrendo, não tem nada para deixar para depois mais. Interessante pensar que se hoje alguém falasse para você que é o último dia da sua vida, o último dia da minha vida, iríamos vivê-lo fazendo tudo o que queríamos fazer, porém nunca tivemos tempo. E isso, na verdade, é uma mentira. O correto seria dizer que nós nunca priorizamos algumas coisas que são importantes, algumas coisas que estão diante de nós, que o nosso coração necessita muito ser feito, mas nós não fazemos porque priorizamos outras coisas e sempre achamos que temos tempo para amanhã. Quantas vezes nos nossos votos nós passamos a limpo no fim do ano porque nós não priorizamos, nós não estabelecemos aquilo como prioridade dentro do decorrer natural da vida. E aí, então, quando estamos a perder tudo, começamos a valorizar estas coisas como se fosse a última coisa importante para fazer, mas tivemos sempre a oportunidade de fazer e não a fizemos, porque de fato não a priorizamos. Davi, neste momento, diz a seu filho, Salomão, que está seguindo o caminho dos homens. E aí, entre essas questões, seria um dos que eu vou falar um pouquinho mais à frente, primeiro conselho, a brevidade da vida. Seguindo o conselho dos homens, em outras palavras, assim, eu estou morrendo.
Mas ele disse, mas antes, quero compartilhar com você, meu filho, alguns ensinamentos importantes. E em meio aos conselhos de seu pai, quero destacar o que julgo ser mais importante e primordial para você neste momento. E aí, então, eu vou falar de um modo geral, só para você entender, porque nós construímos uma análise de um texto diferente. E aí você vai se identificar em meio a esses conselhos que nós estaremos trazendo no corpo do texto. E os 3 conselhos são: o destino natural a todos os homens, estou indo no caminho de todos os homens, estou morrendo. O segundo, tenha coragem, e ser homem, ele diz isso no texto, no verso 3. E por último, ele vai dizer assim, guarde os preceitos do Senhor. E os preceitos do Senhor vai abranger muitas coisas que nós vamos continuar falando um pouco mais à frente. Então, guarde esses 3 conceitos. E toda vez que você ler esse texto, você vai passar por esses 3 conselhos sábios de Davi ao seu filho. E para nós, enquanto pais, também passarmos estes conselhos aos nossos filhos. O destino natural dos homens, nós não ficaremos para semente, todos nós morreremos. Tenha coragem, seja firme, tenha coragem em cumprir o seu papel e guarde os preceitos do Senhor. Este conselho e quando falamos do primeiro, este conselho é de grande aplicação nos nossos dias também. Confesso que sem este entendimento de uma vida transitória, de que não somos eternos e não ficaremos para semente, produz em nós a responsabilidade em cuidarmos dos nossos filhos, não apenas no aspecto de uma vida passageira, mas sim olhando para além daquilo que nossos olhos podem ver, ou seja, para o eterno. Nós não criamos os nossos filhos com um pensamento expressivo ou focado, como diz Salomão no livro de Eclesiastes, estamos falando muito sobre isso, de uma vida debaixo do sol, de uma vida limitada àquilo que os nossos olhos conseguem ver, naquilo que nós sonhamos e muitas vezes idealizamos como realização. E quando nós entendemos essa transitoriedade da nossa vida, essa brevidade da vida, nós dizemos para os nossos filhos, filho, aqui não é tudo. O seu fim, ou o seu momento de seguir o caminho dos mortos, surgirá também. Nós não arbitramos sobre nós em todos os momentos, porque existem questões que cabem apenas a Deus. A sensação que muitas vezes tenho é que esquecemos e que invertemos em ensinar os preceitos de Deus aos nossos filhos e, da mesma forma, ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas, os prepara para uma vida feliz e de realizações, mesmo em meio a este mundo caótico. Nós invertemos esses princípios, né? Nós muitas vezes não ressaltamos para os nossos filhos a importância de serem fiéis a Deus, de terem compromisso com o Senhor, de serem justos diante de Deus, de estarem realmente voltando com as vidas voltadas para o propósito idealizado por Senhor para nós, mesmo em um mundo caótico. O texto que Halil leu no início, eu gosto muito dele, e essa referência que ele fez, eu também acho muito importante. A felicidade nessas questões da humildade de espírito e em meio às tribulações da vida, Deus nos promete para hoje. Em meio ao caos, em meio a um mundo tão difícil de valores hoje, deste vírus que tem assolado tantas pessoas, Deus nos garante satisfação de vida plena hoje. Gratidão em nossos corações para a vida hoje. Não é para depois, não é para o amanhã, não é para agora. Para a partir do momento que Deus começa realmente a dirigir a nossa vida, onde a graça do Senhor se manifesta em nós e transforma a nossa vida numa conversão plena daquilo que Deus vai realizar em nós e através de nós. Mesmo em um mundo caótico, quando ensinamos os nossos filhos a olhar para Deus, Deus os orientará à direção que os levará à verdadeira felicidade e satisfação plena no viver. Lembro-me que uma vez eu estava aconselhando o responsável pelo seu filho. Na ligação, ela me ligou e na ligação ela me disse o seguinte, que conversou com a filha dela, pois a filha dela tinha se chateado muito no ministério ao qual ela participava em nossa igreja. E isso tratava-se de uma menina adolescente. E aí a mãe me ligou, falando, olha, pastor, eu dei total liberdade para minha filha, ela vai participar do ministério se ela quiser, ela vai à igreja se quiser, eu não vou falar mais com ela sobre essas questões. Eu só fiz uma pergunta para aquela mãe. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, pode, pastor. Falei, vamos supor
que sua filha se desentendeu na escola, se decepcionou com algo. Você também vai dizer para sua filha que ela agora vai para a escola se ela quiser, que ela vai, se quiser vai, se não quiser não vai, que ela que vai escolher? Ela disse, não, pastor, não, na escola é diferente. Tanto que na escola eu participo, eu vou lá direto, eu converso com minha filha, oriento que as coisas não podem ser assim. A resposta foi totalmente contrária quanto ao referido tratamento da situação em questão, a vida espiritual. É como se nós dessemos uma independência aos nossos filhos de escolher, colocando na conta de Deus ou na conta deles mesmo, essa culpa, e cruzássemos os nossos braços sem exercer o nosso papel discipular. E isso é importante entender que cabe a nós. Isso é importante entender que é papel nosso. Que é papel nosso fazer. Eu lembro que esses dias eu estava ouvindo o pastor Ricardo Agreste pregando num texto, ele falava algo sobre a autonomia, que nós buscamos sempre a autonomia em nossas vidas, seja das nossas lideranças diretas, estabelecidas por Deus, pai, mãe e afins, e também lideranças indiretas. Em todo momento nós temos buscando autonomia. Ele diz assim que a autonomia principalmente de Deus, né, é a principal doutrina ensinada pelo diabo. E eu parei para pensar, falei assim, não é que é mesmo? Ele usou um exemplo para evidenciar ainda seu argumento. Ele disse assim, isso é o que ele ensina em Gênesis 3 a Adão e Eva. Serem autônomos, serem donos de si mesmos, estabelecerem e criarem o seu próprio conhecimento ou a perspectiva da vida. E muitas vezes nós estamos cada dia mais cedo atribuindo aos nossos filhos responsabilidades que ainda não lhes cabem. E muitas vezes fugindo de nossas responsabilidades, dizendo que agora eles precisam se resolver. Eu estou usando essa ilustração real para que possamos refletir sobre o que estou querendo dizer, e principalmente ensinando o grau da importância da instrução dos nossos filhos. Davi também aconselha Salomão sobre o que podemos chamar de coisas secundárias, que também são importantes. Por exemplo, a partir do capítulo 5, Davi vai ensinar conselhos práticos do seu filho na liderança e como tratar os homens que poderiam trazer algum problema no sentido do seu governo. Neste caso, ele cita até Joabe, entre outras questões, a partir do verso 5. Mas muitas vezes nós invertemos essa ordem. Como exemplo citado, nos desesperamos para proporcionar tudo e qualquer coisa necessária para o sucesso e para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos em suas vidas seculares, mesmo que a sua vida espiritual esteja indo à falência. Como pais, precisamos fazer igual Davi, ensiná-los a importância da fidelidade a Deus e aos seus preceitos e a obediência aos seus preceitos, para que essas verdades os conduzam às melhores escolhas e mesmo quando der errado por algum motivo, terem maturidade de reconhecer o erro e manterem-se fiéis aos mandamentos e aos estatutos do Senhor. Amados, existem algumas estatísticas que nos preocupam muito. Quando nós olhamos alguns números, nós percebemos até mesmo em famílias pastorais quantos filhos hoje que estão distantes da presença do Senhor, porque lhes faltou fundamentos sólidos da doutrina bíblica, da sã doutrina, em suas casas, e também uma vida presente, espiritualmente falando. É engraçado, eu compartilho essa experiência com a igreja, gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos aproveitado esse tempo da pandemia, de 2 semanas para cá, e todos os dias nós estamos tentando assistir filmes cristãos com os nossos filhos, né? E ontem eu compartilhei até com o pessoal que estava na nossa sala de oração, nós assistimos o filme O Carpinteiro. Não, esse não foi o Carpinteiro, não. O Carpinteiro foi anteontem. Nós assistimos ontem o Salvar uma Vida, alguma coisa assim. A vida conta a história de um jovem que foi resgatado e depois começou a participar da igreja, se encontrou com Jesus, começou a frequentar uma igreja, enfim. Né? Mas uma questão interessante, que meu filho estava assistindo com a gente, o João Lucas, de 10 anos, e aí teve uma cena que eu nem tinha percebido. Esse jovem foi uma hora na igreja,
E lá viu o pastor, e o pastor estava com seu filho, que aparentemente deveria ter uns 15, 16 anos, entre 14 e 16. E ali ele se apresenta, conversa, tal, papo vai, papo vem. Aí numa outra cena, esse menino está na escola. E este rapaz que está começando a frequentar a igreja encontra este filho do dito pastor. E ele estava fumando maconha, fumando um baseado. E estava ele e a menina que cantava no louvor da igreja. E aí, na hora, eu não tinha visto a cena que tinha aparecido o filho do pastor. Na hora, o meu filho olhou e falou assim, papai, aquele lá não é o filho do pastor? E ele falou que não acreditava em Deus. Eu falei, papai, o filho do pastor não acredita em Deus? E aí passou, um pouquinho depois apareceu uma cena de um louvor na igreja, e no louvor na igreja tinha outra menina que estava com ele fazendo coisas erradas lá na frente da igreja cantando. Aí disse, papai, aquela menina ali é aquela que estava fumando o filho do pastor, aquela que está cantando lá. A leitura e a percepção dele. E, obviamente, eu não tenho coragem de dizer para o meu filho, mas muitas vezes a gente lida com essa realidade. De pais fiéis, e aí eu não estabeleço culpa. Pais fiéis. Quantas vezes a gente já chorou com pais que lamentam o envolvimento dos seus filhos em coisas que os levam totalmente distantes para longe do Senhor. E a gente, às vezes, não sabe mais o que fazer. Confesso que nem sempre trata-se diretamente da falha do exercício. Existe um momento da necessidade do encontro de Deus, do seu filho, dos nossos filhos com o Senhor, e isso é importante, não quero desmerecer isso. Mas existe uma questão que a gente precisa entender, que nós chamamos de culpa e responsabilidade. Às vezes não seja diretamente uma culpa nossa, mas em algum momento nós precisamos assumir a responsabilidade de algumas coisas, quando estas mesmas coisas fogem do nosso controle. E é importante pensar nisso. É importante, pai, é importante, mãe, pensar nisso. Isso me mostra também um problema em que muitos de nós hoje, preocupados com este mundo em que vivemos, de que quando trazemos os nossos filhos para a igreja, eles estão se tornando aqueles homens e mulheres de Deus que nós queremos tanto ver servindo ao Senhor, e nem sempre é assim. Nós não podemos nos esconder dentro desses princípios que estabelecemos de uma prática religiosa e esperando que esta prática religiosa cumpra ou desempenhe o nosso papel que Deus destinou a nós. Lá em Deuteronômio 6, ele vai dizer que os pais precisam ensinar os teus filhos aquilo que está no coração deles. Então a palavra de Deus precisa estar no nosso coração. Nós precisamos amar a Deus primeiro, para que depois os nossos filhos, não só através dos nossos ensinamentos, mas principalmente através do nosso testemunho, estabeleça de maneira concreta esta verdade em suas próprias vidas e desfrutem disso. Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 18, diz assim, e essa é uma palavra que Davi está proferindo a respeito para o seu filho. Ele diz assim, também, quando se assentar no trono do seu rei, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino e os seus filhos no meio de Israel. Se olharmos entre linhas, encontraremos esses conselhos de Davi, não só presente nessa citação de Deuteronômio, mas também no primeiro capítulo de Josué. Palavras como coragem, força, principalmente fidelidade à palavra de Deus e aos estatutos do Senhor, que Deus diz a Josué, esta expressão, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, estão presentes também
no primeiro capítulo de Josué, quando ele agora vai ser sucessor de Moisés em conduzir o povo até a terra prometida. E a semelhança não para por aí. Muitas referências a esta fidelidade no futuro eram bases de comparação aos que nos antecedem. Por exemplo, quando Deus fala para Josué, no capítulo 1, ele diz como Deus foi com Moisés. E muitas vezes, quando nós vamos ver a relação de a relação de Salomão, eu vou dizer, como foi Davi seu pai? Como foi Davi seu pai? Porque está presente numa história que se constrói e que agora está tendo continuidade com os seus sucessores. Em Deuteronômio 29, no capítulo 9, no chamado quarto discurso de Moisés, quando discorre sobre a aliança de Deus com o seu povo, mais uma vez, ele diz então, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. E você vai ver um pouquinho como tem relação no texto em que construímos. Davi segue fazendo algumas referências importantes sobre os preceitos de guardarmos, sobre a importância de guardarmos os preceitos do Senhor. Ao entendermos a transitoriedade da vida, nos deparamos também com a necessidade de nos portarmos de maneira corajosa. Até mesmo porque, segundo João, escrevendo o livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, diz que entre tantas outros comportamentos, ele diz que os covardes também não herdarão o reino dos céus. E o que cabe a eles, ou seja, o que espera a eles, é a segunda morte. Guardar os preceitos do Senhor estão seguidos de tudo o que... E quando guardamos os preceitos do Senhor, está nos garantido sermos seguidos de tudo o que mais almejamos para nós e também para os nossos filhos. Se você continuar no texto, lembrando o texto que li, vai estar lá dizendo, se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor em Israel. Lembra do texto de Deuteronômio? Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. E aqui, mais uma vez, ele aponta acerca dos filhos. E se nós voltarmos ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, lá no finalzinho ele vai dizer, de sorte que prolongue os dias do seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Davi ainda segue fazendo essas referências de maneira importantíssima, e ele começa a descrever no texto, se andares nos seus caminhos, guardar seus estatutos, mandamentos e juízos, isto quer dizer, seguir os preceitos do Senhor, o que está ordenado nas leis de Moisés, com certeza Deus fará prosperar tudo quanto fizerdes e por onde quer que fores. E ele fecha dizendo no texto que lemos, se teus filhos guardarem o caminho do Senhor, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor no trono de Israel. Amados, quando eu me deparei com esse texto, dois pensamentos vieram à minha cabeça. O primeiro deles é que eu não faço nada e preciso descobrir como fazer. E segundo deles, é que em um mundo tão deturpado de valores, de justiça, em todos os cenários ou esferas deste mundo caído, nos resta entender que não é a única opção, mas é a única forma de vivermos ou vermos os nossos filhos prosperar. Não só em uma vida debaixo do sol, mas uma eternidade, não só na transitoriedade, mas aquilo que Deus tem preparado para nós além deste mundo que não é nosso, é a sua fidelidade ao Senhor. E algumas coisas eu tenho aprendido. Quando ensinamos os nossos filhos a serem fiéis a Deus, quando discipulamos os nossos filhos, entregamos os nossos filhos na mão do Senhor, tudo depois é acrescentado na vida dele. Irmãos, como que nós precisamos construir uma ideia de amor, de paz, de fidelidade à palavra do Senhor nos nossos filhos. Como precisamos instruir os nossos filhos. Hoje nós vivemos um mundo de pais apáticos, espiritualmente falando.
E aí eu vou falar mesmo para nós, e agora segura que vem forte, segura que vem forte. Olhamos as nossas próprias igrejas. Quando olhamos as nossas próprias igrejas, é indiscutível vermos a quantidade de mulheres que estão extremamente empenhadas na obra do Senhor e muitas vezes empenhadas com todo o teu ânimo e força, e você percebe que muitas vezes os pais estão mortos espiritualmente. Nós, pais, estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos estabelecer, assumir o papel que nos cabe enquanto homens de Deus e criar e exercer de maneira essencial a vida sacerdotal que Deus realmente outorgou a nós dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é pastor e a gente compartilhava justamente sobre isso. Às vezes somos tão úteis na família dos outros da igreja e às vezes estão ausentes nas nossas famílias. Eu tenho dito para a Tati, amor, nós precisamos mudar isso. E quando estou falhando um pouco em cumprir esse papel, ela me cobra, amor, nós temos que criar essa rotina espiritual com nossos filhos, porque o que mais tem tido oportunidade nesse tempo, é suprimir o tempo que teríamos para dedicar aos nossos filhos, àqueles que mais amamos, porque o alvo é destruir as nossas famílias, e começa pelo alicerce, começa por aquilo que é mais forte. Normalmente, é isso que acontece. É sempre o líder. O alvo maior, porque o estrago é maior, é sempre o líder. Nós precisamos nos cercar espiritualmente para sermos referências espirituais para os nossos filhos, para que eles prosperem. E aí, para encerrar, eu gostaria de dizer para você, só existe uma chance do seu filho prosperar em um mundo tão caótico como esse que vivemos. É ser fiel a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas. É realmente se entregar a Jesus de todo o teu coração, para conseguir vencer as tentações deste mundo, para conseguir passar por caminhos estreitos mesmo, que são estes que forjam o nosso caráter, para desfrutarmos da presença eterna com Jesus Cristo. Se seu filho for o servo de Deus que ele precisa ser, que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina a ser, ele vai ser em qualquer área um profissional muito bem sucedido. E pode fazer muita diferença. Mas se ele não for fiel a Deus, ele também pode ser um profissional bem sucedido em qualquer área que escolher. Mas no final, a sua vida será um fracasso. Porque nada do que conquistou poderá suprir as necessidades que só Deus supre em nós. Deus abençoe a sua vida, Pai. Que Deus abençoe a minha vida, Pai. Que nos dê a cada dia mais condições de sermos fiéis ao Senhor, de transmitirmos o amor de Cristo e esta fidelidade aos nossos filhos, para que o nosso lar, para que nossa família, para que nossa vida prospere. Porque a maior prosperidade de um pai que exerce o seu papel é realmente quando nós percebemos, quando desfrutamos e podemos contemplar os nossos filhos prosperando neste mundo. Principalmente, prosperidade bíblica, vivendo de acordo com a vontade do Senhor e no prisma espiritual, tendo suas necessidades supridas no Senhor e pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e nesse momento eu queria orar por você. Mas antes de orar, deixa eu só fazer uma questão que eu estava esquecendo, mas Deus trouxe ao meu coração agora. Davi estava no leito de morte conversando com seu filho Salomão. E às vezes a gente pensa, mas eu não estou. Às vezes a gente pensa em esperar esse tempo, né? Quando chegar quando eu estiver no leito de morte, eu converso com meu filho. Mas eu gostaria de levar você a pensar diferente. Faça com saúde, faça hoje. Converse hoje com o seu filho. Talvez tem coisas aí que você precisa dizer, talvez tem coisas aí que você precisa trazer à sua memória, talvez tenha um perdão ao seu filho que você precisa pedir, talvez tenha um puxão de orelha maduro e que talvez em outro momento você fez de uma maneira tão ignorante, mas você precisa consertar isso com o seu filho, não tirando a repreensão, mas sendo mais consistente, pacífico e espiritual na repreensão. Talvez seja o momento de repensar o seu tempo.
Pensar que você perdeu tanto tempo distante da pessoa que você mais ama, e eu tenho certeza que é isso. Se você é um pai de fato e tem os princípios de Deus na sua vida, o seu filho, sim, é quem você mais ama. E às vezes a gente esconde isso dentro do correria do dia a dia. Esta filosofia falsa de que as pessoas que mais nos amam têm que entender que o nosso dia foi ruim. Não tem que entender. Não tem que entender. Ou quando entende, precisa entender somando, sendo o amparo, sendo o ambiente de carinho, sendo o ambiente de paz, para que a nossa vida desfrute. Não seja tomado pela correria do dia a dia e perdendo momentos tão importantes. Voltando lá no início do que eu falei, às vezes nós temos a percepção que estamos neste momento e agora não tem mais jeito, né? Eu preciso fazer agora. Não. É porque muitas vezes realmente nós não priorizamos. E o que de fato talvez eu e você precisamos fazer a cada dia é priorizar aquilo que verdadeiramente nós mais amamos, que são nossos filhos, que é a nossa família, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu gostaria de desafiar você, pai, que está me ouvindo. Antes de você dormir, eu gostaria de convidar você a fazer um momento de oração com sua família, a reunir, e aí, pai, eu quero atribuir a você essa responsabilidade. E é a responsabilidade mais prazerosa que nós temos. Reúna a sua família. Mas eu tenho só eu e minha esposa, não tenho filho. Faça com sua esposa, porque você almeja um dia ser pai. Um dia Deus concederá a graça a você de ser pai. Converse com sua esposa. Chame a sua esposa e fale assim, nós vamos orar. E aí, desde já, nós queremos orar agora, entregando a vida do nosso filho, que Deus há de nos conceder nas mãos dele. E que Deus nos dê sabedoria para que quando ele chegar, nós tenhamos tudo o que precisamos espiritualmente falando para guiar os nossos filhos no caminho do Senhor. Este é o momento de oração. Eu gostaria que você fizesse essa oração com a sua família. Assim que terminar o culto, chame a sua família, reúna ela, desligue a televisão, reúna ela na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, e converse com eles, com seus filhos, ore com seus filhos. Se você tem um filho casado e está distante, liga para ele, ora por ele também. Se você é filho e seu pai está distante, ora por ele. Ligue para ele, ore por ele também, agradecendo a Deus por ele ser seu pai. E diga aquilo que está no seu coração. Às vezes nós temos a imagem do pai uma fortaleza e achamos que ele não precisa de carinho. Não precisa de carinho, sim. Coisa mais bela é você ver um filho dizer que eu te amo, te abraçando. Nós pais precisamos disso. Por mais brucutu que seja, mas precisamos dessa demonstração de carinho. Não faça isso. Reúna, ou seja, quanto tempo tem que você não reúne a sua família toda para orar? E eu não falo dos momentos de refeição, não. Eu falo no momento realmente de devoção a Deus. Reúne ela neste momento. Compartilhe com ele a sua necessidade, com seus filhos a sua necessidade. Interceda uns pelos outros, para que haja perdão, para que haja reconstrução, para que haja novos caminhos. Para que a família se una nesta prioridade, em priorizar, em guardar os preceitos do Senhor, os mandamentos, os estatutos, tudo que diz a lei de Moisés, para que prospere a vida de vocês em tudo que você faça e por onde vocês forem. Para que não falte nunca alguém de tanta responsabilidade e temor a Deus na direção da tua família. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez poder falar contigo. Agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, todas as verdades que o Senhor tem despertado em nossas vidas. E nessa noite tão especial, trazer à nossa memória a responsabilidade que nos cabe diante do Senhor. Ó Pai, nós primeiro queremos colocar todos os pais que estão nos ouvindo agora em tuas mãos, para que o Senhor os abençoe, ó Deus, para que o Senhor fortaleça. Às vezes somos consumidos com todas as responsabilidades que temos no nosso dia a dia, mas nós queremos mais uma vez nos entregarmos ao Senhor, pedindo ao Senhor que cuide de nós, que faça o nosso caminho, ó Deus, prosperar, porque a nossa família tem buscado a cada dia ser uma família segundo o coração do Senhor. Nós colocamos cada um em tuas mãos, pedindo ao Senhor que lhes dê sabedoria, que lhes dê entendimento, que lhes dê, ó Deus, força para continuar a sua trajetória em meio a tantas dificuldades que têm se apresentado nos dias de hoje. Mas nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Toma em tuas mãos a vida da nossa igreja,
Pedimos ao Senhor que nos abençoe e que nos conduza em paz neste tempo tão difícil. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as ricas consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o teu povo em suas casas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, antes de terminar a minha fala, gostaria mais uma vez de agradecer aos irmãos pelas suas orações. Às vezes os irmãos me veem muito mexendo aqui, porque a coluna ainda dói muito quando ficamos muito tempo sentados, mas graças a Deus eu estou hoje melhor que ontem e pior do que amanhã, porque eu creio que amanhã estarei melhor ainda, tá bom? É só a idade que está chegando, mas isso não tem jeito, né? Eu quero viver muito ainda, não tem jeito. Então vamos esperar e vamos levar essa idade. E graças a Deus estamos em oração também por esse tempo que precisamos ficar aqui no isolamento. E quero agradecer aos irmãos também, as orações, as mensagens de carinho, as mensagens sempre se colocando à disposição para nos ajudar, como Deus tem nos abençoado neste tempo. E fique tranquilo, que se nós precisarmos, com certeza, nós ligaremos para vocês, incomodaremos vocês também pedindo ajuda, tá bom? Enquanto isso não está sendo feito, se alegre conosco, porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades. É por isso que nós amamos tanto este Deus e não abrimos mão de compartilhar esse evangelho transformador com vocês. Que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus e até logo nós poderemos, tão logo, estar em nossa igreja de novo. Nós estamos idealizando para setembro, nós voltarmos ao nosso culto, a partir do primeiro domingo de setembro. Iríamos voltar, confesso para os irmãos, agora, na primeira quinzena de agosto. A nossa ideia era essa, mas aprove Deus, em sua soberania, passarmos aí por esses percalços no início do mês, mas estamos em oração para que em setembro a gente possa voltar seguindo as normas, os protocolos da OMS. E eu quero pedir a você que ore também a Deus, para que Deus nos dê possibilidades de voltarmos e estarmos juntos ali como família do Senhor. Bom, Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fique com Deus no nome de Jesus. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema da vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória nos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Proclamar.
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus pra dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, pois graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por